Introdução ao livro de 1 Reis. Como 1 e 2 Reis eram, originalmente, um livro, esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. Muitos eruditos dizem que o autor de 1 e 2 Reis era um profeta desconhecido ou um judeu cativo da Babilônia ao redor de 550 a.C. Pelo fato de Joséfo atribuir reis aos profetas, muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese mais provável é a de que o profeta Jeremias seja o autor. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tem escrito o livro de Reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda, e 2 Reis 24, 25 aparece em Jeremias 39, 42, 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos. Data. Apesar de que a data exata para a composição de 1 e 2 Reis seja incerta, acredita-se que a sua forma final estava pronta em algum momento da última parte do século 6 a.C. O último acontecimento mencionado em 2 Reis é a libertação do rei Joaquim, de Judá, que estava preso na Babilônia. Considerando que Joaquim foi feito prisioneiro em 597 a.C., os livros de Reis devem ter sido escritos depois de 560 a.C., para que esta informação pudesse ser incluída. O autor de Reis teria mencionado, provavelmente, um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia para a Pérsia em 538 a.C., caso houvesse tido conhecimento desse evento. Como não há menção dessa importante notícia em Reis, conclui-se, então, que Reis tenha sido escrito, provavelmente antes de 538 a.C., embora os eventos registrados em 1 Reis tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo. Contexto histórico. Os acontecimentos descritos em 1 Reis abrangem um período de cerca de 120 anos. Recorda as turbulentas experiências do povo de Deus desde a morte de Davi, em cerca de 971 a.C., até ao reinado de Josafá, o 4º rei do reino de Judá, e o reinado de Acasias, o 9º rei do reino de Israel, em cerca de 853 a.C. Esse foi um período difícil da história do povo de Deus, foram grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso, em que um reino estável dirigido por um líder forte, dividiu-se em dois. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar, 400 anos em 47 capítulos. Ao contrário, 1 e 2 Reis são uma narrativa histórica seletiva, com um propósito teológico. Conheça mais sobre a Bíblia Sagrada e seus personagens aqui no nosso canal. Obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe.